Boa tarde a todos e a todas. Eu primeiramente gostava de agradecer à Associação do Sangue Lucro pelo convite e, em segundo lugar, também manifestar a minha satisfação por moderar esta mesa com dois grandes oradores que aqui temos. Como disse alguém há pouco tempo, um pouco no coffee break, aqui a minha pequenez diante de dois grandes. Portanto, é sempre uma honra moderar uma mesa com o professor Honoré Bunga, assim como com o professor João Lourenço, que foi meu professor na licenciatura. Então, nós teremos uma mesa que vai falar sobre o arquivo, território e memória, vestígios e geografia do passado, com o professor Honoré Bunga, cujo tema é a importância dos arquivos na preservação da memória, assim como os vestígios do tráfico atlântico no Arquivo Nacional de Angola. O professor Honoré Bunga, que é de nacionalidade angolana, historiador e arquivista, atualmente investigador e chefe do Departamento de Investigação e Atendimento no Arquivo Nacional de Angola, é autor de diversos livros, com destaque os arquivos das ex-colônias portuguesas em África, o caso do Arquivo Nacional de Angola. O professor João Pedro da Cunha Lourenço, que terá o tema Memória e Patrimônio Cultural do Tráfico de Escravos em Luanda, os casos do Morro da Cruz e o registro dos escravos, que é licenciado em História pela Universidade Agostinho Neto, mestre em História igualmente, e mestre e doutor em História, e é especialista em Gestão de Patrimônio Cultural. Em termos profissionais, o professor João Lourenço foi técnico-chefe do Departamento de Documentação da Cinemateca Nacional de Angola, diretor do Museu Nacional de Escravatura da Biblioteca Nacional de Angola, atualmente é diretor nacional de formação artística do Ministério da Cultura e, em termos acadêmicos, é professor de História no ICHED de Luanda desde 2017 e tem publicado sobre a história da luta de libertação nacional de Angola, história da imprensa e gestão de patrimônio cultural. Tanto mostra assim a grandeza dos dois professores que nós temos aqui. Vamos então começar com o professor Honoré Bunga, que tem a apresentação. Por favor. Mais uma vez, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, penso que vamos agradecer à Associação por nos ter convidado a esse evento. Preferi apresentar esse tema, vamos mostrar a importância dos arquivos como documentos para o projeto que a Associação tem. Através dos arquivos, poderão descobrir, talvez nesse sentido, o termo está lá, descobrir muitas coisas que até aqui não conheciam. Vamos dar muitos exemplos, vamos projetar, temos imagens de alguns vestígios daquilo que foi o tráfico atlântico no território que chamamos hoje Angola e que o Arquivo Nacional de Angola conserva. Então, penso que vamos começar por definir alguns conceitos. Em primeiro lugar, vamos ver os arquivos. O que são os arquivos? Os arquivos são documentos que deixaram de ter uma utilidade corrente, que todos nós temos nas nossas áreas, nos nossos gabinetes, e depois de uma avaliação, se possuem um valor permanente, ou seja, se tem interesse histórico, se tem interesse cultural, se tem interesse científico, então aí passam a ser considerados arquivo, verdadeiro documento de arquivo. Então passa para os depósitos daquilo que chamamos arquivos definitivos,
arquivo permanente, o arquivo histórico, tudo é a mesma coisa. Nesse caso, os arquivos históricos são produto de uma fileira de arquivamento organizado. Não pode ser arquivo, uma carta pessoal que você dirigiu a um namorado ou uma namorada. Não pode ser. Não a um filho ou uma filha. Não pode ser. Então, só aqueles documentos que foram elaborados enquanto a pessoa estiver a exercer as suas funções legais. Os arquivos constituem a memória das nações. Então, nesse caso, o Arquivo Nacional de Angola é a memória da nação angolana. E, por extensão, podemos dizer, de África mesmo e do mundo, porque lá temos informação para quase a humanidade, toda a humanidade. São arquivos de documentos, nesse caso, depois de definir os arquivos, vamos mostrar o que os documentos de arquivo conservam. Nos documentos de arquivos, encontramos vários tipos de informação, ou que podemos dizer, temos várias categorias de documentos. Há documentos que falam da vida privada das pessoas, há documentos que falam da vida econômica e administrativa, há documentos que falam das relações diplomáticas. E esses documentos transmitem informações muito importantes. São informações credíveis porque são documentos imparciais, primeiro, são autênticos, são naturais, são únicos e interrelacionados. Depois de definirmos os arquivos, os documentos do arquivo, vamos tentar definir o tráfico atlântico como dessa questão que vamos tratar. Então, o tráfico atlântico foi um gigantesco comércio que constituiu na troca de produtos europeus contra pessoas, indivíduos, né, negros geralmente, no caso, praticado nas águas do Oceano Atlântico dos séculos XVI até século XIX, entre a Europa, a América, a Europa, África primeiro, Europa, África e América. E por isso foi chamado comércio triangular. Então, basearam-se nessas três continentes, Europa, para África e África para América. E na década, como iniciou esse processo de tráfico atlântico na Angola, no território angolano, foi na década de 1500, os colonos de São Tomé e de São Tomé, que eu já falar aqui, sentiram aquela necessidade de mão de obra. E, na base disso, o rei Emanuel de Portugal assinou um contrato com o rei do Congo, e garantindo assim a liberdade do comércio na região. Com isso, então, deram abertura o aval aos comerciantes, muitos comerciantes, sobretudo São Tomé, de abrir feitorias, mesmo no hinterland das terras. Iniciou-se assim a prática do tráfico negreiro. No princípio era entre São Tomé, Costa do Luango e Porto de Pinda, que está aí na província do Zaire, perto do Soio. Esse comércio teve o seu período áureo por volta do triênio 1823
a 1825. Então, 1823, 24 e 25. O lucro do tráfico de escravos era tão grande que não se conseguia encontrar consenso quando chegou o momento em que algumas pessoas que foram chamadas filantrópicas, as associações filantrópicas apareceram, então, mas nunca houve consenso para se abolir o tráfico atlântico. Alguns países estavam de acordo, outros não. No mesmo país também há quem estava de acordo e outros não estavam de acordo. Aliás, se basta se lembrar da guerra civil nos Estados Unidos, era mesmo uma coisa de gênero. E o que aconteceu? Isso porque ganhava-se muito com a escravatura. No século XVIII, por exemplo, um escravo podia ser vendido até 10 vezes do preço de compra. Sabe, quem eu disse, mostrou mesmo, é o Michel Fabre. Eu disse bem que era mesmo uma realidade. E, com base nisso, cada país tentava criar ou votar uma lei. Houve vários códices negros produzidos pelas administrações com a lei que reprimia os abusos dos brancos contra os negros e, infelizmente, esses códigos raramente foram aplicados. Em Angola, por exemplo, é um caso provante, era preciso depois de muitas tentativas goradas, em 1836, depois em 1842, 1854 e 1869, tentaram durante esses anos fazer uma lei, bom, vamos abolir, mas depois continuou. No ano X tentaram, depois continuou. Era preciso 1878, finalmente, para que seja efetivado. Bom, relativamente, né? Infelizmente. Durante 4 séculos, nesse caso, consequência, ninguém quis parar, ou há muitos que não quiseram parar, ouviram aqui falar do tráfico ilícito. Então, durante 4 séculos, milhares de pessoas foram deportadas, transportadas no fundo do calço, como se de mercadorias se tratasse, através do Oceano Atlântico pelos europeus. O Arquivo Nacional de Angola preserva numerosos e ricos documentos seguintes. Então, nesse caso, acerca do tráfico de escravos. No Arquivo de Angola, encontramos, ou podemos até hoje encontrar, ou registramos, se quiserem, mais de 7.000 caixas de avulsos, cerca de 12.000 livros de registros, que chamamos códices. São livros de registro, muitos desses livros têm registração escrava, mas é para registrar todas as operações administrativas. Temos também milhares de materiais dos visuais, são fotografias, mesmo desenho, postais, tudo isso. Os mapas estão lá no arquivo e muitos deles retratam desse assunto. Vamos dar como exemplo o que podemos encontrar no arquivo, por exemplo, os sinais, todos
já viram os sinais, são abreviaturas, de fato, abreviaturas dos nomes dos comerciantes que adquiriam ou compravam escravos. Basta comprar, às vezes temos visto isso hoje, compra um cabrito, mete um carimbo, queimadura mesmo. Então, metiam sinais nos corpos dos escravos comprados. Então, em alguns códices, conseguimos encontrar esses sinais. Por exemplo, o AFG, o primeiro sinal, AFG, ok? Significa que o comerciante, o dono daquele escravo é Antônio Felipe Gomes. Foi Antônio Felipe Gomes. DJS, Diogo João Salvador. GPB, Graciano Pereira Bravo. MPC, Miguel Pires de Carvalho. E MAB, Manuel Antônio Bahia. Tem muitos, então não era necessário irmos até 10 ou 20. Não. Então, nesse caso, são esses sinais ou traços que conseguimos encontrar no arquivo. A imagem seguinte, que vamos ver, também foi posta pela Unesco na capa de um dos números da revista Fontes, como vestígio do triângulo do tráfico atlântico. Essa imagem que é onde se vê um comprador a fazer inspeção de uma escrava no mercado, porque ali era mesmo considerado como mercadoria. Mesmo pão, já vimos pessoas pegarem 3, 4 vezes pães diferentes antes de comprar. Não sei se querem ver qual que está a pesar mais para encher a barriga ou que foi bem dourado, não sei, mas existe sempre. Na época também, escravo ou escrava, era preciso muita vistoria, ver se está normal, se não coxa quando anda, se tem todos os dentes completos, tudo isso acontecia. Então, era mesmo esse comércio que se fazia nesse tempo. Temos também no Arquivo Nacional de Angola termo de fiança por exemplo, no caso aqui, presente de João Raimundo Ferreira, que levava 14 cabinas. É um texto de 1839. Então, dentro ainda do tempo do tráfico. Tirou-se da caixa número 128. Quem quiser investigar mais vai encontrar outras fichas, outros registros, porque são muitas fichas. E a seguir temos um livro de registro de escravos, é um códice, né? Vemos à esquerda a capa do códice com as referências e à direita uma das páginas de registro. E depois temos um tratado que foi assinado entre a Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra, e os chefes do Ambrizete para a abolição do tráfico de escravos, e foi em 1855. Saiu da caixa número 2841. Temos também uma participação, a uma dada altura havia também resistência, né? A população, a uma dada altura, na área do sonho, os Bassolon decidiram que não querem mais ver nenhum barco dos europeus vir parar na nossa região. Então, os comerciantes tiveram de queixar as autoridades: aqui estão a nos impedir de pararmos aqui. Temos mais outro termo de escravatura,
prestado pelo capitão Antônio Alves na alfândega de Luanda. Esse documento foi tratado a uma dada altura, exigiram que vocês que estão a levar escravos devem declarar, quando chegar também lá, mostrar que esse documento que você levou X, e lá deve mostrar que chegaram. Então, essa declaração, o termo de escravatura que faziam assinar aos capitães a uma dada altura. Isso saiu de um códice que está também no Arquivo Nacional de Angola. Finalmente, vamos compreender que o tráfico atlântico, perpetrado pelas nações europeias durante centenários, o tráfico atlântico foi uma empresa econômica mais impiedável que tenha sido aparecido no mundo. Foi, sobretudo, uma das mais importantes deportações de populações na história da humanidade, de Angola em particular, para mostrar mesmo que foi, entristou muita gente no dia em que foi abolida, então muitas famílias ficaram alegres. Essa imagem que temos aí nos países de destino, a alegria de uma família que se tornou livre da escravatura na América. Isso tirou-se do manual de John Mayer, uma obra de 1986. Quem quiser mais ir longe, de fato, tentamos, porque de fato o tráfico atlântico é um dos casos, até posso arriscar dizer que é o tema que mais bibliografia tem, porque quase todos os manuais falam da história da sociedade atuais ou da história contemporânea, tem sempre capítulos sobre o tráfico de escravos. Então, lá podemos, como dizíamos no debate, continua quem quiser, mas podemos fornecer essa bibliografia mais extensiva ou as melhores obras. E, finalmente, agradecemos pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marabunga, pela reflexão que nos levou sobre os conceitos do arquivo histórico, sua natureza, a importância para o povo e num determinado território também. Falou-nos igualmente das categorias dos documentos existentes no Arquivo Nacional de Angola, sua origem, autenticidade, bem como levou-nos também a refletir sobre o conceito de tráfico atlântico, sua duração e o impacto na colônia de Angola, em Angola, melhor. A semelhança do primeiro painel, vamos também seguir o mesmo modelo, portanto, vamos seguir com o segundo tema, que vai ser então o professor João Lourenço. Professor, a apresentação. Obrigado. Não tendo apresentação, por favor, organização, eu pedia que desligasse o... Ok, tá bom. Para mim é diferente. Mandei uma foto de fato e gravata, meteram João Lourenço, essa combinação. Obrigado à organização, obrigado à Associação de São Luca. É um prazer estar aqui no Instituto Guimarães Rosa. É um prazer estar aqui na mesa com o Gombo e com o colega Honoré Bunga, portanto, dois colegas, né? Portanto, quer como historiador, como arquivista e técnico de patrimônio cultural. Né? É um prazer, caro colega, estar aqui com vocês e, logicamente, com todos os presentes aqui na sala. Eu acho que essa questão da memória sobre o tráfico, no caso particular do Luanda, mas o tráfico em geral, eu acho que é já uma dimensão que necessita ser estudada, que eu acho que é a dimensão psicológica e psiquiátrica. Eu acho que está uma altura em que nós, os historiadores, não sei se conseguimos sozinhos, historiadores, antropólogos,
sociólogos dar resposta. Eu acho que falta aqui, com profundidade, estudos de psicologia e de psiquiatria. Quer dizer, o que é que passava na psique dessas pessoas para desumanizarem o outro? Eu acho que não é só a questão mercantil. Essa já sabemos, já foi explicado aqui. Era lucrativo. Mas como é que eu transformo um ser em mercadoria? Eu acho que tem que haver aqui uma dimensão psicológica e psiquiátrica. Eu acho que essas duas áreas de conhecimento nos ajudariam muito a perceber o fenômeno. Porque é um fenômeno que nós, historiadores, não dispomos de elementos para perceber. Porque isso é desumanizar. Não é? Quando você diz que eu vou ver se tem valor, se não tem valor, se aperna, se é gordo, se é magro, eu acho que já... Porque os psiquiatras nos ajudam a perceber que há pessoas que se divertem com o sofrimento dos outros, ou seja, sentem prazer com isso. Né? E então, eu gostava muito de que um estudo baseado na documentação tentasse interpretar esses indivíduos que praticaram isso. Eu acho que, enquanto historiador, eu sinto falta dessa dimensão. Né? Se eram mesmo pessoas normais, se eram sádicas, não sei. Tem que haver uma resposta desse lado. Não é? Tem que haver uma resposta desse lado. Eu sinto falta disso. Era só aqui, porque às vezes pensa-se que é uma questão só dos historiadores. Não é? Há dias eu estive a ver um documentário sobre, posso estar a dizer errado o título, sobre as mulheres de Hitler. É basicamente isso. Assim, o título pode mostrar. Eles explicam como é que Hitler tinha determinados complexos resultantes da infância, etc., que explicaram o comportamento dele depois como adulto. Então é preciso... eu acho que essas pessoas também devem ser estudadas nessa dimensão psicológica e psiquiátrica. Nós decidimos fazer uma abordagem sobre memória e patrimônio cultural, né? Nesse caso na dimensão material e imaterial daquilo que é a escravatura. E escolhemos dois exemplos. O Morro da Cruz, que hoje é hoje a casa onde funciona o Museu Nacional da Escravatura, e o registro do escravo, portanto, aquela documentação que o Dr. Bonga trouxe para aqui. E a questão da memória. A questão da memória ela deve ser entendida também como a diáspora, né? Portanto, a memória também está na diáspora. Nós temos aqui 5 pontos. O primeiro ponto é a dimensão do tráfico na região Congo-Angola. Então, essa região que ficou conhecida como a região Congo-Angola, estatisticamente, apesar de como foi explicado, os números não são conclusivos, nem podiam ser, desde registros legais e práticas ilegais, né? Nomeadamente as práticas clandestinas, nunca vamos conseguir ter os números. Né? É só pensarmos que com toda a tecnologia que há hoje, ainda não sabemos, mesmo assim não conseguimos tapar todos os caminhos do tráfico de combustível, né? Agora imaginemos já né? Então continuam a existir os caminhos fiotes, né? Então era sobreviver. Então imaginemos se nós conseguimos. Mas os registros existentes, vários estudos falam-nos de que essa região representava entre 20% a 25% de todo o tráfico no Atlântico. Alguns números vão a 30%. Né? Quer dizer que, em termos parciais, essa região como Angola sempre representou. Isso, às vezes, também pode dar aquela dimensão, e isso foi colocado de manhã, se houve uma espécie de colaboração. Nesses processos sempre há colaboradores, mas também há resistência. Recomendo as pessoas a lerem as cartas de Nzinga Vemba, soberano de Dom Afonso I, alguns. Que ele, na correspondência que trocou com o soberano de Portugal, que isso é importante esclarecer, porque as pessoas pensam que a partir de 1482, as pessoas todas, não, claro, não é? Se calhar alguns menos avisados, e também por culpa de nós os historiadores. Muita gente pensa que a 1482 começou a colonização, não é? Então, em 1500, portanto, Nzinga Vemba governou a partir de 1506 e 1507. Na correspondência que ele trocou com o rei de Portugal,
que se chamavam irmãos, portanto não era súbdito, é preciso esclarecer isso. Há uma carta dele em que ele reclama da presença de esclavagistas no Reino do Congo. Portanto, nós não podemos transformar essa ideia de colaboração e dizer que toda a gente colaborou, tal como a gente colaborou com a PIDE e a quem resistiu à PIDE. Sempre há os dois lados, temos que pensar isso. Como há portugueses que nem todos eram colonialistas, há portugueses que apoiaram o movimento de libertação. Sempre vale a maioria, né? É preciso, sempre também, o historiador tem essa responsabilidade. Então, numa dessas cartas, ele diz assim: tira-me essa gente que comercializa os meus irmãos e manda-me pedreiros e professores. É? Ele diz: eu não quero os traficantes de escravos, eu quero pedreiros e professores. Esses são os que me interessam. Isso está documentado. Para não ver aqui essa simplificação, que toda a gente era colaboradora, toda a gente vendeu, então é preciso dizermos isso. E essa dimensão dessa região depois pode ser visível do outro lado, né, na questão da memória. A onomástica nos ajuda a perceber isso. Na antroponímia, nós vamos encontrar pessoas que estão do outro lado do Atlântico, nas Américas, Norte e Sul e nas Caraíbas, que têm nome de família como Angola, Congo, né? A antroponímia que se relaciona muitas vezes aos lugares de origem. Nós vamos encontrar também na toponímia lugares que do outro lado também se chamam, por exemplo, Congo Square. Né? Portanto, isso nos ajuda a compreender essa memória. Todas são alguns exemplos. Nós vamos encontrar na gastronomia, feijão Congo, por exemplo. Tá? Ou vamos encontrar nas artes, batuque Congo, dança Congo. Essa memória continua vigente. Tá? E em várias festas. Tá? Há festas do outro lado onde entronizam o rei do Congo, o rei do Ndongo. Essa memória se constrói também do outro lado. E, claro, só que às vezes, o que é que acontece? Há coisas que do outro lado, as pessoas estão muito mais presas e nós, não sei por que motivo, nós às vezes... Eu lembro que eu fui a uma conferência no Zimbábue sobre o tráfico, etc, e tinha vindo historiadores do Brasil. E nós na rua andámos, as colegas do Brasil começaram a me questionar, e já aconteceu também em Angola, por que havia muitas africanas com os famosos cabelos brasileiros, né? Como nós aqui chamamos, cabelo brasileiro. Embora muito vem da Índia, né, e da China, mas o nome que ficou cabelo brasileiro. Postiço, né? Postiço. E, quer dizer, que era uma coisa que eu aqui via como uma coisa comum, e isso lhes fazia as espécies, porque elas tinham se organizado, vinham com penteados africanos. Estamos aí, era a primeira viagem delas para a África, assim, a nossa origem, a terra pátria e tal, e assim na rua, quer dizer, mas espera. No imaginário delas, né, estou eu a especular, né, mas toda a gente devia andar dessas tranças que nós fizemos a propósito. Claro, elas já faziam isso, né? Então, coisas que para nós aqui no dia a dia, se calhar usar um postiço é normal, não, para elas era um sinal de alienação, tá vendo? Há coisas que elas davam um valor e que para nós já não era tão importante, não é importante, não? Então, essa questão da memória também está muito relacionada com isso. A professora Ana Lobo, que viveu no Brasil e na Bahia, se calhar deve ter percebido essa questão da mãe África que os outros sonham e a mãe África que nós somos, né? Sim, às vezes a mãe África não dá todas as respostas com que eles imaginam, né? A minha memória também tem isso, né? Porque o ideal de beleza aqui na mãe África já mudou muito, né? Ou mudou em alguns casos, né? Então, essa memória também entra em choque, é preciso também termos isso nessa memória. E Luanda, como uma cidade cosmopolita, não é? Por isso é que eu chamava a atenção aquela hora, para não confundirmos todas as dimensões
histórica e da memória de Luanda ao século XVI, que aí somos muito redutores, né? Somos redutores a essa dimensão. Temos que começar a pensar também que Luanda, por exemplo, segundo Antônio de Assis Júnior, no seu dicionário Quimbundo português, e antes, Joaquim Dias Cordeiro da Mata, também no seu dicionário Quimbundo português, dizem-nos que um dos significados da palavra Luanda é imposto. E isso, numa das acepções, depois pode ter outra, numa das acepções, a palavra Luanda significa imposto. Podem consultar os dois dicionários, estão disponíveis. E isso está relacionado com o facto de ser o local da origem do Zimbo, que tinha a função de moeda. Né? E nós, a primeira coisa que nos vem na cabeça, Luanda, é no dia 25 de janeiro, subimos à fortaleza de São Miguel e ficamos um dia. Eu uma vez fiquei escandalizado, a palavra mesmo, até PA dedicou um dia inteiro a falar de Paulo Dias de Novaes. Começou no programa da manhã, depois veio no 10, 12 ou 10, não sei quando, depois veio no programa das 16, depois veio no noticiário e no dia seguinte ainda repetiram algumas coisas. 24 horas de Paulo Dias de Novaes. Eu não estou a negar a história. Eu disse, mas espera lá, nós estamos a celebrar o colono? Isso é sério? E vamos só ver, esperem de novo, controlem o próximo 25 de janeiro. Controlem o próximo 25 de janeiro. Em vez de honrarmos a memória das vítimas da colonização, ficamos... E nós celebramos isso na música. Tem músicas. Né? Então, é só prestarmos isso. A questão da memória, como a questão da memória de Luanda está muito relacionada ao tráfico. Eu não estou a dizer que Luanda não está relacionada ao tráfico, mas nós não devemos nos limitarmos a isso. E a forma como colocamos essa memória. Às vezes damos mais espaço ao comerciante do que à vítima do comerciante. Às vezes damos mais espaço ao comerciante dos que hoje resistiram. Por exemplo, os que fugiam. Se calhar devíamos dedicar mais tempo aos que fugiam, que iam se refugiar. Eu, por conta de um trabalho, estive a ler o Boletim Oficial da Angola, 1856. Em 1856, no registro da polícia, até mesmo lá, parte policial, as notícias eram sempre escravos que estavam na polícia, porque os patrões, 1856, não estou lá no século XVII, vou falar século XIX, já existia a imprensa, boletim oficial. Parte da polícia, escravos entrados na esquadra, ou agora a palavra não era esquadra, tinha esse nome, que estavam lá eu vou pedir mais 3 minutos, que estavam lá porque o patrão levou lá para serem castigados. Por quê? Porque tinham se rebelado. Ok? E depois a outra parte era escravos que tinham fugido. E às vezes diziam, ouvimos que estão em direção a Ambaca, ouvimos que estão em direção ao Libolo, ouvimos que... Essas são as notícias que nós também devemos, quando falamos da escravatura, devemos ir buscar também para a resistência. E veja que eles fugiam lá para o interior, que muitos deles eram acolhidos. Quer dizer que tinha proteção. Eu li todo o ano de 56, e as notícias eram sempre, fugiu para não sei onde, fugiu para não sei onde. Tem essas marcas que o Dr. Bunga falou, tem marca de não sei o que, o dono é fulano, o dono é fulano. Não é só Dona Ana Joaquina, aparece lá a Dona Antônia Batista, também aparece lá os homens. Portanto, era um fenômeno. O meu colega Ngombo pediu para acelerar. Não estás a desforar do tempo que eu dizia que a prova está quase a acabar. Então, a questão do patrimônio material. Nós em Luanda temos fortes. São Pedro da Barra, São Miguel, várias casas. Já foram aqui mencionadas nas apresentações anteriores. As ruas, Rua dos Mercadores, o arquivo, os exemplos que o Dr. Bunga deu. Falando de uma das casas, o Morro da Cruz. Há 3 anos, acho eu, circulou um post que dizia que o Museu da Escravatura não tinha sido nada local do tráfico de escravos.
Veja que nós já estamos a chegar à fase do negacionismo. E que era mais uma invenção. Nós também misturamos já tudo que é política, agora tiramos. Não. Isso é mais uma invenção. Não foi nada. Aquele espaço foi escolhido em 1977 para ser, foi inaugurado no dia 7 de dezembro de 1977 para ser o Museu Nacional da Escravatura. Tem fundamento, está documentado. A família Matoso da Câmara, que era dona daquele espaço, que tinha propriedades desde lá, do Morro, até aqui a Ilha de Luanda. Até Santo Tomé, né? Obrigado. Era proprietária desses espaços. Tinha ligação com o Brasil, né? Ligação transatlântica. Né? Na época normal, usava aquele espaço. Na época da clandestinidade, usava aquele espaço. Tanto mais que um dos membros da família, na década de 1840 e 50, não tenho aqui a data assinalada, chegou a ser castigada porque eles tinham uma possessão no Cabo Lombo, né? Ali, Cabo Lombo. Agora, para nós luandenses atuais, é a paragem da Angomarte, quando você vai para o Benfica, ok? Tem, na paragem da Angomarte, aquele lado lá à frente, ali tinha uma fábrica dessa família, era uma fábrica de tijolo, de produtos cerâmicos, né? E eles escondiam ali os escravos. Aquela fábrica estava ligada com isso. E chegou a ser castigado por isso. E mesmo assim houve pessoas que negaram isto. Então é preciso nós termos essa atenção e esses lugares existem. Vou falar do registro dos escravos. Nós, Angola, Cabo Verde e Moçambique, inscrevemos agora em abril deste ano, no Memórias do Mundo. Memórias do Mundo é um programa da Unesco que, tal como existe a lista do patrimônio para os bens materiais e imateriais, existe o programa Memórias do Mundo para os documentos, quer sejam escritos ou audiovisuais. Okay? Então, nós, numa candidatura conjunta, Angola, Cabo Verde e Moçambique, os documentos, inscrevemos 74 livros de registros de escravos. Esses livros permitem, em alguns casos, ver a idade das pessoas, a origem das pessoas. Essa origem é sempre relativa, né? Porque ele diz assim, João Gola, João Libolo, João, se calhar, ou foi comprado, ou foi tirado, né? Depois devemos relativizar sempre isso, mas é uma referência. Já termino, né? Não me lembro de ter recebido alguma prova, né? Então, desculpa, era só um bocado. Então, esses livros, é só para dar importância. Nós, nesse momento, temos inscrito esses livros na Memórias do Mundo. Não é? Portanto, é da importância que esses registros, que esses arquivos que nós temos, e muitos desses arquivos se referem a Luanda. Tem mulheres, tem crianças, não é? É preciso ver que o tráfico era tão sádico que até crianças eram traficados. Quer esses lugares físicos, quer esses livros, quer essa memória, e com isso termino, fazem parte dos chamados lugares de memória. Tá? E aqui eu gosto muito de ir buscar a reflexão do historiador francês Pierre de Nora, nos seus 3 volumes, L'Elier de Mémoire, e que ele fala que os lugares de memórias, para além da dimensão física, tem também essa dimensão simbólica. E essa dimensão simbólica é também um sinal de identidade. Por isso é que eu dizia, nós devemos olhar para esses documentos, mas devemos olhar também para as vítimas. Quando eu digo documentos arquitetônicos, documentos escritos e essa memória que existe sobre o tráfico. Então, dias como hoje, e essa reflexão que o São Lucas nos convoca, esse deve ser exercício. Um exercício crítico. Um exercício crítico. E esse exercício crítico implica chamar a razão a todos que participaram. Uns como traficantes, outros como colaboradores, mas também as vítimas e os resistentes. É importante isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Infelizmente, essa figura de moderador, não sei quem inventou, mas também a organização São Lucas, nos 2 painéis, colocou
ex-estudantes a moderar ex-professores, que complicou ainda mais a situação. Portanto, o professor João Lourenço levou-nos a refletir sobre o tráfico, a dimensão e com as outras áreas de ciências sociais, como a psicologia, também a refletir sobre a memória, o patrimônio cultural no que toca aos elementos materiais e imateriais, assim como a dimensão interpretativa e simbólica nos diferentes contextos, levando ainda também, ou recorrendo à antroponímia, a toponímia, a gastronomia e etc. Portanto, não sei se a organização fez a inscrição para um debate alargado ou se vai ser pergunta. Infelizmente, eu quando tomo a posição de moderador, sou mesmo um pouquinho rigoroso com o tempo. 30 segundos, melhor assim. Não, infelizmente, então tá bom, a reclamação então fica com 1 minuto apenas. Não mais do que isso, por favor. Já passamos o tempo, infelizmente, então fica com 1 minuto. Por favor. Sim, a primeira mão aí. Sim, boa tarde. O meu nome é Valdemiro Alcântara. Eu sou docente de Sociologia aqui na Universidade de Lusíada de Angola. E, mais uma vez, pretendo felicitar a Associação Coçamuluca, também o Instituto Guimarães Rosa, por esta iniciativa. Hoje é o dia 23 de agosto e é muito importante que nós reflitamos sobre estas questões históricas. Como estou pressionado pelo tempo, né, vou tentar ser o mais objetivo. A minha primeira questão é para o professor Bunga. A questão do tráfico transatlântico. Eu trago cá uma questão que não é falada, tanto nos meios acadêmicos como fora deles, que é a questão do tráfico árabe-muçulmano, que, contrariamente ao tráfico transatlântico, o tráfico transatlântico dura 4 séculos, mas o tráfico árabe começa por volta do século VII e estende-se até ao século XVI. E também tem o seu rol de atrocidades, mesmo que nós não evitemos cair no anacronismo. Portanto, os traficados pelos árabes, por exemplo, eram castrados, e isto impediu que, quer dizer, eu estive a pesquisar sobre isso, e explicava-se que dos 17 milhões de traficados, a descendência não passa de 1 milhão, por causa da questão da castração. Portanto, era um procedimento aplicado e 75% dos que sofriam a castração não sobreviviam. Então, professor, fala-se muito do tráfico transatlântico, mas nós, como africanos, que fomos... A África sofreu o tráfico árabe. É certo que o tráfico árabe atinge mais a costa oriental do continente africano, por causa da religião muçulmana também. E nós aqui estamos na região, na costa sudoeste do continente africano. Mas gostaria de ouvir algumas pinceladas, se me permitem o termo, acerca do tráfico árabe, que não se fala, e até posso citar uma referência sobre este assunto, que é o historiador africano Tidiane Ndiaye, que ele publica em 2008 a obra Genocídio Ocultado, e levanta essa questão. Eu próprio, nas escolas aqui, no ensino primário, não se fala do tráfico árabe. E eu fiquei escandalizado, mas então uma coisa desta dimensão, quer dizer, nós nos cingimos ao tráfico transatlântico. Nós temos aqui, é como diz aquele ditado, há um elefante na sala e nós estamos a evitar olhar para este elefante. Portanto, essa era a primeira questão. Para terminar, rapidamente, era a questão foi também abordado no primeiro painel, a questão arquitetónica e urbana. Não é? Nós estamos aqui na parte baixa da cidade de Luanda. Por acaso, na Universidade de Lusíada, trabalho no departamento de arquitetura e os arquitetos têm muito esta preocupação. O Centro Histórico de Luanda, corrijam-me, professor, se eu estiver errado, está protegido por legislação, há leis que protegem o Centro Histórico de Luanda. Mas, aparentemente, continua... Resumindo, por favor. Sim.
o Centro Histórico de Luanda continua a ser destruído. O que é que se passa? Por que a lei que protege o Centro Histórico de Luanda não é cumprida? Há construções no bairro, no Balizão, estão a ser partidas, não é? Ali o shopping Fortaleza, eu estive lá 2 dias, aquilo é muito lindo, mas há questões relacionadas com a envolvente de um monumento, de um edifício histórico como é a Fortaleza, que parece que a lei existe, mas não se aplica. Muito obrigado. Obrigado. Estou pressionado pelo tempo. Seguir, por favor. Lígio, sim. Muito obrigado. Lígio Capiculuca. Na verdade, eu não tenho necessariamente uma questão, mas queria fazer uma reflexão muito grande, que já começou, na verdade, no primeiro painel, que era a questão relacionada à ideia de romper ou não com a memória, né? E o mundo todo, durante os últimos tempos, tem vivido aquela questão do derrubo de estátuas, de toponímias, e em Angola o debate ainda é muito incipiente, né? Eu acredito que, apesar de que, enquanto pesquisadores, nós devemos ter essa consciência de preservação, né? A reflexão que me fica é muito de que, sim, devem existir lugares para isso, mas que ainda tendemos a perpetuar muitos elementos de cariz colonial. Por exemplo, até agora, no Bié, ruas com o nome de Salazar e Caetano, por exemplo. Até agora não se derrubou isso, né? Eu acredito que o debate poderia ser muito mais, talvez, profundo, e eu falei o exemplo que se calhar poderia ser um pouco mais problemático, mas queria ouvir também do professor, principalmente do professor João Lourenço, que é a questão do Mutuiaquevela, né? Dentro, que até agora é eternizado lá todos os elementos do Portugal glorioso, não é? Sem nenhuma contextualização e nenhum debate crítico para os estudantes de história que estão lá e que vão ser professores de história a falar sempre de descobrimentos e tudo mais. Então, como é que nós podemos nos posicionar enquanto angolanos nesse debate de decolonialidade, ou pelo menos de desconstrução de narrativas coloniais a partir de monumentos, mas também da própria narrativa histórica que temos? Obrigado. Obrigado, Lígio. Seguinte. Boa tarde, professora. Me chamo Celestine Helena André. Tenho 2 questões. Não fiz estudo de história, mas adoro a história, sobretudo sobre o nosso continente. Queria saber, o continente africano, o continente o berço da humanidade. Eu fico chocada que em nossa universidade falam de tudo acerca dos artistas europeus da história africana. Que eu sei que, no entanto, a história africana é mais escrita por povos europeus que por povos africanos. Queria saber por que os nossos líderes africanos, que são os históricos africanos, que têm a capacidade de escrever a nossa história, a nossa cultura, do nosso antepassado, dos nossos reis e nossas rainhas. Terceira pergunta: por que nossos museus em África, por que não temos os objetos dos nossos reis, de nossas rainhas, das nossas culturas, das nossas máscaras, das nossas danças? Por que os museus europeus, por que eles guardaram toda a força espiritual dos nossos realmes, das nossas rainhas, dos nossos reis? Por que todos os museus da África não têm nada que fala da história dos nossos reis? Se a África é o berço da humanidade, nós não temos nada. Mas se a pessoa vai na Europa, encontra toda a cultura angolana, de outros países africanos, em todos os museus da Europa. Eu fico chocada, fico muito triste, como cidadã africana, como cidadã angolana, filha de reino do povo Bantu e de Angola. Angola é um reino do povo Bantu. É triste porque a pessoa viaja em outros países, mesmo se a pessoa quer desenvolver a nossa cultura,
mas eu vejo que muitos africanos não estão sempre integrados na nossa história, 100%. Que eu vejo também que muitos africanos ainda são ignorantes sobre a nossa própria cultura. Eu só quero pedir aos senhores que são, digamos, o guarda da história africana, para poder desenvolver mais profundo os nossos royaumes africanos, das nossas rainhas, os nossos museus, os nossos irmãos, nossas irmãs, os netos que estão a crescer, para ter mais conhecimento sobre a nossa história cultural do povo Batum. Obrigada por vossa atenção. Depois tem mais duas aí para fechar essa primeira leva. Okay? Bom, muito obrigado a todos e à plateia em particular. A minha questão vai ao Dr. João Lourenço. Com base nas intervenções dos colegas anteriores, Albano Agostinho Duarte, vem da Universidade Luís Ancón Gunda Norte. Pois, com base nas intervenções dos colegas que me antecederam e concretamente na perspectiva do Dr. João Lourenço, quando diz que devemos relativizar, digamos, os factos, sobretudo na dimensão física e simbólica, o Dr. João não acha que é com base, se calhar, neste vazio entre a nossa realidade africana, que é veiculada oralmente pelos nossos avós ancestrais, e quando é comparada com aquilo que é acentuado pelo relato europeu, achamos que é um vazio que deveria ser preenchido, e é com base nisso que vem depois o negacionismo. É uma questão. Muito obrigado. Obrigado. São duas, não. Cláudia Manuel, estudante de engenharia mecânica no ISPTEC. A primeira pergunta é: quais são os desafios da conservação e acessibilidade dos arquivos em Angola atualmente? E a segunda é: como a memória do tráfico atlântico ainda se reflete na identidade cultural angolana contemporânea? Muito obrigada. Obrigado. Marcelo Correia Bem é o meu nome, estudante da Universidade del Studio de Itália. A minha pergunta é para o professor Bunga: até que ponto o ato de arquivar pode ser visto como um instrumento de poder político e cultural? E para o professor João Lourenço é a seguinte: por que é importante recuperar memórias silenciadas ou marginalizadas na história de Angola, uma vez que essas mesmas memórias são tristes ou contadas no contexto europeu, que não nos agregam muito como africanos? Gostaria de saber isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. De momento vamos fechar essa primeira parte e os produtores vão responder as questões. Se, por acaso, as questões ainda prevalecerem, então poderemos ir para uma segunda batida. Obrigado. Começamos com o professor Lula, por favor. Acho que duas perguntas. Bom, felizmente a primeira é mais fácil. O tráfico árabe. Não tenho o nome da pessoa que fez a pergunta, mas eu vou dizer só que é uma questão opcional. Se assim quiser, talvez, pede mesmo ao Ministério da Educação para pôr esse programa pôr esse título, esse estudo no programa curricular, porque é assim que as coisas acontecem. A culpa não é nossa, né? Nós estamos a seguir, está no programa. E penso que é só assim, pode ser, não pode ser de outra forma, é só a resposta que se pode dar. Porque nós estudamos tudo, não é possível. Mesmo na universidade, vamos ver que o programa só define, vamos estudar país X ou área X, não pode ser da preferência de todos, né?
Outra pergunta, não compreendi bem. Saiu a penúltima pessoa. Arquivo como espaço de poder político e cultural. Não, essa aqui é a última, que disse até que ponto, né? O ato de conservar. Sim, isso, né? Mas antes havia alguém que fez, uma senhora parece. Quais são, queria dizer, perguntou quais são os... Lá, ninguém fez uma pergunta. Celestina, né? Quais são os desafios? Os desafios? Quais são os desafios da conservação e acessibilidade dos arquivos em Angola atualmente? Agora ouvi bem. Muito obrigado. Normalmente, hoje, em todo o mundo, sobretudo para os países africanos, vamos falar mais da nossa situação africana, né? Infelizmente, até hoje, os desafios das instituições arquivistas são ainda maiores em relação aos países desenvolvidos. Basta ler até o título é quase o título do livro, aos problemas do mesmo país, seja para alimentar a população, para construir as estruturas, as infraestruturas, tudo isso são atos políticos. Então, conservar os arquivos também entra nessa linha de ato político. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Vou tentar ser breve. Relativamente à questão do Valdemir sobre o tráfico árabe-muçulmano, queria só dizer que nesse projeto em que nós, Angola, inscrevemos os livros de registros, Moçambique está a trabalhar para inscrever também livros de registros no tráfico do Índico. Então, eles têm e-mail sobre isso. Começa a haver também essa preocupação e a sua questão foi muito bem colocada. Portanto, o Moçambique está a trabalhar nesse dossiê. Portanto, hoje essa é uma discussão que, como deu o exemplo do livro do investigador, há também já essa preocupação. A questão da arquitetura é mesmo uma questão de incumprimento, não é? Portanto, os edifícios são protegidos, estão declarados como patrimônio, mas há sempre essa luta entre o setor imobiliário, etc. Há sempre interesses econômicos e, em muitos casos, se viola a lei. Confesso que é uma questão que não é só um problema de Angola, é um problema que se verifica em muitos países. Nos nossos casos é muito mais fácil a violação dessa lei. Não estou a dizer que eu sou normal, mas estou a dizer que é muito mais fácil e depois entra uma série de lobbies que facilitam, né? Nós já tivemos casos em que, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Cultural foi pressionado, por exemplo, para desclassificar. A desclassificação está na lei, mas a lei estabelece os critérios para desclassificar. Mas há casos que às vezes há essa pressão. A questão do lixo, a questão da decolonialidade. Não é, claro que nós nunca vamos defender a distribuição do Estado, mas nós defendemos a questão da contextualização. Se nós temos no início, na proclamação da independência, aqui se destruíram estátuas, né? Nós, felizmente, não temos estátuas e documentos, né? Ainda há dias encontrei no Jornal de Angola a imagem do Jornal de Angola, no dia que deixaram cair a estátua da Maria da Fonte, né? E então o título é Maria foi a fonte. Né? Assim, Maria foi a fonte, né? Nós não estamos nessa fase, mas nós que temos um pouco mais de informação devemos ter cuidado. Por exemplo, determinados edifícios, nós devemos colocar lá um texto a dizer: neste edifício foram vítimas do tráfico de escravos. Tem que haver um texto que explica isso, né? Por exemplo, deu o exemplo do Liceu Salvador Correia. Nós temos que ter lá um texto ali que explica o que é que aquilo quer dizer. Portanto, essa grandiosa época dos descobrimentos significou para
para as nossas comunidades, a distribuição das nossas identidades, etc. Tem que ter lá um texto a contextualizar. Nós não vamos destruir, nós vamos contextualizar. Vou dar mais um exemplo. O livro de Hitler, Mein Kampf, a lei da propriedade estabelece que, passados 70 anos da morte do autor, um determinado livro cai no uso público, é um livro de domínio público. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar na obra de alguém, de um livro de alguém que morreu, data da morte, ok? Data da morte, que a data da morte atinja 70 anos, aquele livro, qualquer pessoa pode pegar e editar o livro, ok? Mas não como seu, claro, porque a propriedade intelectual ela é eterna, ok? É eterna, essa é eterna. Estamos a falar do ponto de vista da propriedade comercial, né? Isso é dita depois de 70 anos. Então, Hitler já morreu há 70 anos. Quer dizer que já não se podia proibir de editar o livro. Como é que os alemães resolveram isso? Fizeram publicar, agora não sei se é uma lei, se é uma coisa, não sei qual é o nome da norma, em que diz assim: podem publicar, mas têm que explicar os problemas daquele livro. Ok? Na parte em que ele diz os judeus não devem ser considerados, tem que ter uma nota dizer isso não corresponde à verdade, isso tem que ter lá, não podem proibir. Mas então eles criaram essa forma. Eles são ratos. Quem editar tem que dizer assim, não é verdade. Quer dizer que quando eu for ler o texto de Hitler, tem lá uma nota a me avisar, não é bem assim, cuidado, não é, isso é mentira. Isso é uma edição contextualizada, está lá a explicar. Eu acho que nós podemos fazer esse exercício. Né? Quando nós estamos a ler um texto que diz assim, nós, por exemplo, no século XIX, os portugueses justificavam entrar no interior da Angola, qual é o termo que eles chamavam? Campanhas de pacificação. Não, nós não estamos a ocupar. É que esses indígenas, esses pretos, estão a matarem-se. Nós estamos a ir lá pacificá-los. Na verdade, era ocupação. Eles iam lá ocupar, mas o discurso que eles arranjaram é esse. Então, nós temos que encontrar um texto a dizer, cuidado, o que eles chamam de campanhas de pacificação é ocupação. O Muto Iacovela, que se rebelou por causa da ocupação do Bailungu, qual é a explicação que está nos textos dos autores portugueses? A dizer que ele se rebelou por causa do vinho. Aguardente, né? Está a dizer que o Muto Iacovela fez confusão por causa da aguardente. Foi lutar contra o capitão ou o sargento português por causa da aguardente. Não é verdade. Eles começaram a intrometer-se nos assuntos da coroa do Bailundo e queriam ser eles a escolher o Ossoma. E o Muto Iacovela, que era da corte, rebelou-se. E eles escreveram, não, ele é confusionista, fez confusão por causa da bebida. Está nos livros, leiam, está nos relatórios. Então, nós quando publicamos esse relatório, temos que dizer que essa informação é falsa. Não vamos queimar o relatório. Temos que guardar o relatório. Isso já vai na questão do Marcelo Correia, que falava que é recuperar essa memória. É justamente para isso, para nós compreendermos a história. Nós não vamos queimar os arquivos, nem vamos destruir as estátuas. Mas temos que dar essa explicação, ok? Senão vamos ficar com isso, né? A questão da Celestina é muito bem vista, a Celestina. Eu, a primeira vez que fui à Europa, comecei a visitar os museus, principalmente na secção da África, eu parecia que estava a viajar nos livros de história e em determinado momento dá a sensação de que você está em África mesmo. Né? Há coisas do Reino do Congo que eu só vi em livros. Depois só fui ver fisicamente na Europa. A sua crítica é justa, mas aí entramos na questão do retorno dos bens, que nós ainda não, nós africanos, ainda não conseguimos resolver. A ideia, um dos argumentos que eu não aceito é que mas vamos vos dar porque, inclusive há africanos que dizem isso, eu já estive num debate sobre isso, em que, não, vocês não têm museus, arquivos para conservar, vocês vão destruir. Eu disse, mas esse não pode ser argumento, porque quando vocês levaram, não era porque não havia museus nem arquivos. Quando vocês levaram, o argumento não era esse, de que nós estamos a levar porque não há arquivos, ou não há espaços para guardar, tá vendo? Então, é preciso também nós estarmos preparados. Mas aí vem mais uma questão do poder político.
Tem de haver resposta do poder político. Se o problema é não haver museus, construam museus. E depois vamos ver qual vai ser o argumento seguinte. Né? Mas depois sempre nos colocam, né? Na hora de elaborar o orçamento, mas vocês vão gastar 50 milhões na construção de um museu. Esse é o debate nosso aqui interno, aquilo para responder à questão do Dr. Bunga, né? Vocês vão gastar dinheiro no arquivo, né? Mesmo muitas vezes, eu quando fui estudar história, mas Lourenço, você com todo o talento está a estudar história, faz direito, faz economia, né? Mesmo muitos daqui presentes, se os filhos dizerem que esse é arquivista, muitos vão trancar a cara. Vamos só ser realistas, né? Eu sou historiador, gosto de ser historiador, não tenho problema nenhum, mas vamos ser realistas. Em muitas das nossas instituições, o arquivista é aquele velho que já ninguém quer. Ser arquivista, ser bibliotecário era uma espécie de castigo. Vais para a biblioteca. Teve um funcionário que cometeu, era castigado. Resultado, ele como não é arquivista, chegava lá, metia os papéis para cima, para baixo, para cima, para baixo. No final nós não tínhamos uma biblioteca. Então, quando eu digo às pessoas, estudaste o que é na licenciatura? História. E no mestrado? História. E no doutoramento? Mas você tem o quê? Tipo, tens problema ou quê? Nem assim, como não. Como se não. Está a perder tempo, jovem. Você vai ficar 20 anos de estudo nisso, né? Então, o ser arquivista também. Não sei se a pessoa que se orgulha, não, o meu filho é arquivista, né? Eu acho que dá mais orgulho dizer, não, meu filho é médico, meu filho é economista, meu filho é. Né? Estou a colocar assim em geral, né? Não é só uma questão política, estou falando também como uma questão pessoal. Né? É só ver que nós tínhamos um instituto superior para estudar arquivos e biblioteca, transformamos em departamento, porque achamos que era muito ter um instituto superior só para estudar isso. Transformamos em departamento. Era um instituto superior, agora virou um departamento. Só para termos noção disso. Vocês me desculpam, às vezes me emociono. O Albano falava da questão Albano, para a sua questão, eu gosto muito do negacionismo. Eu gosto muito do Teófilo Obenga. Teófilo Obenga é um historiador congolês Brazzaville, recebeu uma medalha, já esteve cá em Angola, no 4º Encontro Internacional de História de Angola. Esteve cá em Angola e ele recebeu agora uma homenagem do presidente do Congo. Deve ter um mês, mais ou menos. Se vocês forem ao YouTube, vão encontrar essa homenagem. Portanto, é um renomado historiador. Entre as várias obras, ele tem um livro que fala da civilização Banto. E ele chama-nos a atenção que para compreender a história de Angola, entre as várias ferramentas, nós devemos usar a arqueologia linguística. O que ele explica? Resumidamente, o que não existe numa comunidade não tem vocábulo naquela língua. Ok? Se uma coisa tem vocábulo naquela língua, significa que não veio de fora. Pois é, por que eu estava a dizer aos colegas? Não relacionem Luanda à escravatura e a partir do século XVI. As cidades em Angola, no espaço angolano, o que é hoje Angola, ou em África, não surgem com os europeus. A palavra Mbanza é mesmo cidade. E a palavra Mbanza não, é um vocábulo banto, não um vocábulo latino. Nós usamos muito a expressão Boala. Fulano vive na Boala, que tem sentido negativo. Na verdade, Boala tem sentido de ser uma circunscrição inferior a Mbanza. Da mesma forma que nós temos província, cidade, município, comuna em português, nas línguas banto também tem. E não foram importados do latim. É importante perceber isso. Nós estamos a dizer... Então, essa questão, se nós formos buscar as nossas explicações para os nossos fenômenos, nós vamos encontrar respostas internas. Leiam A.J. do Nascimento, um médico português, que tem um livro que chama da Huila a Moçambiques, Notas a Lápis. Um livro de 1891. Ele era colonialista, fica claro isso. Um médico português. Ele chega a uma altura, chega aos Gambos e começa a conversar com o mais velho. E diz ele, mas esse mais velho sabe de filosofia? Mas ele é analfabeto? Está no livro, ele diz, mas ele é analfabeto, como é que ele está a discutir comigo a imortalidade da alma?
Estamos a falar de Sócrates, né? Ele fica, mas como é que ele sabe? Ele é analfabeto. Como é que ele está a discutir comigo isso? Ele não pode publicar isso no livro dele. E chega uma altura que ele começa a comparar a divisão administrativa de Portugal com as coisas que ele encontra nos gambos. Ele diz assim, olha, isto aqui, que eles chamam isso, é a nossa província em português. Isto aqui, que eles chamam, que nós chamamos de município, eles têm isso. Isto que nós chamamos de bairro, eles têm isso. Ou seja, a noção de divisão administrativa é local. As comunidades já estavam organizadas em territórios, com os seus nomes próprios. Não veio alguém que lhes ensinou. Isso é província, isso é município, quando é pequeno, quando tem só 5.000 habitantes, é comuna. Não, ninguém lhes ensinou isso. Então, se nós fizermos esse exercício de arqueologia linguística, nós vamos recuperar e vamos contrariar esse negacionismo. Porque nós mesmos, muitas vezes, negamos a nossa história. E termino. Eu vou me meter no assunto do Marcelo sobre o poder político. O arquivo é um espaço de luta política, Marcelo. O arquivo é um espaço de luta política. Por isso é que não é só... E muitas vezes é o fundamento do Estado. A administração pública, que os historiadores europeus datam do século XV. Porque antigamente os arquivos andavam com os reis. Né? Onde o rei ia, levava o arquivo. Né? A partir do século XIII, XIV, XV, quando começaram a criar as instituições públicas, por isso é que os arquivos começam a ser arquivos reais. Ok? É mesmo onde existe o poder político. E o arquivo está relacionado com os direitos humanos. Nós, por exemplo, não conservamos um arquivo. Estamos a violar a Constituição. Porque as pessoas pensam que violar a Constituição é só prender legalmente alguém. Não. Como é que eu vou provar o meu direito? Por exemplo, um cidadão que quer tratar o bilhete. Vai à conservatória, não consegue encontrar o registro. Não tratou o bilhete, não pode se candidatar ao emprego, porque para se candidatar ao emprego tem que ter bilhete. O direito ao emprego, ele já perdeu aquela possibilidade de desfrutar do seu direito ao emprego. Estudou, sexta classe. Lembra-se da última vez que pediram sexta classe para o concurso público? Há pessoas que não conseguiram recuperar o certificado da sexta. Aquele velho que guardava os arquivos já morreu. Está numa sala ali, naquela sala ninguém entra. Ué, mas eu tenho direito ao meu certificado da sexta classe. Vejam como é que aquele meu direito foi violado. Né? Então, isso é mesmo um espaço de poder político. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Como foi no primeiro painel, o tema também não se esgota aqui, poderemos encontrar em outros espaços para a condução da discussão. Então, mais uma vez, gostamos de agradecer à organização, São Luca, pela interessante reflexão que nos levaram aqui no período da manhã e nesse período da tarde. Infelizmente, eu também tive esse péssimo papel de moderador e fomos aqui tentando encurtar algumas coisas, mas infelizmente temos de cumprir com o tempo estabelecido. Mais uma vez agradecemos e muito obrigado. Esse debate foi intenso e extenso. Obrigada ao moderador e preletores desse segundo painel. Estamos a chegar ao fim do nosso evento e, apesar de termos uma programação, compreendemos também, especialmente por ser sábado, que os participantes precisam de se fazer as próprias agendas, pelo que não mais exibiremos o nosso documentário. Entretanto, ficamos com o compromisso de partilhar por e-mail. É um link que está acessível no YouTube. E apenas para pontualizar, o documentário aborda sobre questões de vestígios e ruínas da escravidão nos países palópios e sobre como a história e os arquivos têm sido tratados nesses mesmos países. Agora, seguindo a mesma dinâmica, é a vez da Rose Makanda, que nos vai apresentar a sua obra. Rose, é contigo. Quer chegar até cá? Ok.